Boa tarde a todos que estão ligados na 93, na nossa TV e no Observador Político. O ano começando, 15 dias de 2021, e as dificuldades são muitas, as intempéries da vida para o cidadão. A situação da cidade de Manaus, capital do Amazonas, clama e chama a atenção de todos neste país afora. Inclusive, em Manaus a situação é de caos. A saúde acabou, porque não tem nem cilindro, nem cilindro com oxigênio para pacientes. Em Manaus, pacientes com Covid estão morrendo por asfixia, meu Deus do céu. Morrendo nos corredores, não tem mais vaga, nem UTI, nem quarto, nem nada. E estão morrendo nos corredores do hospital por asfixia. Buscando ar e não encontrando por conta da doença cruel. Esta é a situação dos pacientes no estado do Amazonas e principalmente em Manaus, a capital. Se diz que a nova variante, a tal nova variante do coronavírus atingiu em cheio Manaus. E o Rio Grande do Norte receberá 10 pacientes de Covid-19 do estado do Amazonas, porque o governo daquele estado pediu apoio de outros estados. Serão 15 estados da federação que vão receber pacientes de Manaus com Covid. Explodiu o coronavírus lá em Manaus e isso muito nos assusta. O mundo hoje está pequenininho. Basta dizer que a origem da doença foi na China, bem longe daqui, não é? Em Wuhan, e rapidamente foi se espalhando. Manaus também é distante, mas o que se fala é numa nova variante do coronavírus que vem cada vez mais matando pessoas. Segundo a explicação de um infectologista, o que eu entendi mais ou menos é que é um vírus e um outro. O vírus que saiu do outro vírus e está se projetando, se propagando, inclusive com a propagação mais rápida. Tudo isso é muito preocupante. As previsões de que em janeiro de 2021 nós teríamos uma explosão, teríamos situações desesperadoras, eu falo aqui no Brasil, estão se confirmando. É uma nova variante e a contribuição que se deu para a propagação do Covid-19 no Natal, no Ano Novo, nas aglomerações, nas praias, milhões e milhões e milhões de pessoas mundo afora. Eu vou falar só aqui no Brasil, tantas e tantas cidades lindas e belas, a começar pela nossa capital, né? A começar pela nossa vizinha cidade de Tibau, e o coronavírus foi explodindo. E o cidadão vem encontrando toda essa dificuldade, é uma dificuldade que passa de qualquer limite. Porque não é só a dificuldade, são mortes, gente. São as pessoas morrendo. O caos, a saúde que não, lá em Manaus, que não consegue mais. Faltar cilindro de oxigênio. Eles não estão mais nem falando no respirador, estão falando já no cilindro de oxigênio.
e a situação chegar ao ponto de seres humanos mortos por asfixias por conta de um vírus que ataca, vai procurar culpados? Tem muitos. Muitos culpados. Infelizmente, a própria população, mas os governos, os prefeitos, os governadores, não ficam de fora, não. As pessoas morrendo em função do coronavírus, desde março passado, e a gente foi vendo, identificando e noticiando, por exemplo, aqui no Nordeste, os respiradores. O consórcio, governadores do Nordeste, 5 milhões que o governo do Rio Grande do Norte mandou. E aí? Situação muito complicada, porque eu repito, as dificuldades são tantas e as pessoas estão, os seres humanos estão morrendo por falta de assistência. Com assistência, o vírus mata, leva, ceifa vidas. Entubado, no hospital, numa UTI, com respirador. Imagine o cidadão, a cidadã, o ser vivente desta terra, num corredor de hospital, sem nada para respirar. E sem poder respirar, porque o vírus já tomou de conta. Os amigos e minhas amigas, é muito difícil a situação. Ainda há quem pergunte, tá certo, aqui tem vaga, mandar pacientes para cá, pelo amor de Deus. É um apelo que o governador de lá está fazendo, que foi lá incompetente, sei lá, acredito que tenha sido. Ele está fazendo um apelo, pedir a 15 capitais no país vão receber pacientes lá de Manaus, porque lá a doença explodiu, saiu de controle. A situação está fora de controle. E cada vez mais nos assustando. Porque o mundo globalizado ficou pequenininho. Principalmente quando o assunto é doença, é um vírus, um inimigo mortal, letal, que é invisível, você não sabe, você não vê. Você vê na foto, na televisão, como é a figura, uma bola cheia de... Olha, essa é mais ou menos uma tragédia anunciada. Foi dito que em janeiro de 2021, a situação poderia chegar a piques nunca antes imagináveis. Preocupa, preocupa e preocupa. Cada um vai saber de si mais do que nunca. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos abençoar também. César, boa tarde, amigo. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. A pergunta feita em Mossoró é: a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde Pública, já tem o seu plano de operacionalização da vacina contra a Covid-19? Essa é a pergunta que está sendo feita. A resposta, evidentemente, cabe ao prefeito Alisson Bezerra e à secretária municipal de saúde, a enfermeira Morgana Dantas.
Até aqui, não há nenhuma informação oficial por parte da Prefeitura. Fiz agora há pouco uma pesquisa no site oficial do município, não tem nenhuma notícia em relação ao plano de operacionalização da vacinação. Também não tem, até hoje, uma palavra oficial do prefeito ou da titular da saúde em relação a esse plano. É importantíssimo que, com a aproximação da chegada da vacina, está prevista a chegada para a próxima semana, e deve chegar mesmo, se não houver nenhum problema de percurso. Então é importantíssimo que Alisson Bezerra, o prefeito, e que Morgana Dantas, a secretária, apresente respostas para questões que são necessárias e urgentes. Afinal, Mossoró espera ser vacinada, ou a sua população espera ser imunizada, logo que a vacina seja distribuída pelo governo brasileiro em todos os estados. E o governo brasileiro já disse que a distribuição será uniforme, chegar no mesmo dia em todos os estados, né? Então, é preciso respostas para perguntas que a população está fazendo. Por exemplo, existe definição do plano estratégico de vacinação, com o número de profissionais que vão atuar nesse trabalho, número de postos de atendimento à população, o horário de atendimento, os dias de atendimento, se é todos os dias, se serão todos os dias ou se será de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Mossoró preparou um local adequado para armazenamento da vacina? Número de pessoas que serão imunizadas nas 3 primeiras fases? Como será feita a imunização de pessoas privadas de liberdades? Aquelas que estão nos presídios e que fazem parte dos grupos prioritários. Qual a organização de condições técnicas de suporte e manuseio da vacina ou da vacinação? Qual a estratégia de mobilização e sensibilização dos profissionais de saúde para engajamento na campanha? O que se sabe até aqui é apenas que, no finalzinho de dezembro de 2020, a ex-titular da Saúde, Saudade Azevedo, entregou um plano de campanha de vacinação à então prefeita Rosalba Ciarline. O plano tinha as respostas para todo esse processo de imunização da população moçoroense, inclusive com a previsão de vacinar nas primeiras fases mais de 83 mil pessoas que estão inseridas naqueles grupos que terão prioridade nessas 3 primeiras fases. O que ocorreu é, com a mudança de gestão, nenhuma informação foi repassada ou colhida pela imprensa até aqui. Não há nenhuma informação da atual gestão em relação a esse tema importantíssimo. Nenhuma nota oficial foi emitida. Não se sabe se esse plano elaborado pela ex-secretária de Saúde, ou seja, pela ex-gestão, se será aproveitada pela atual gestão, ou se o prefeito Alisson Bezerra determinou ou orientou a secretária de Saúde a criar um novo plano, elaborar um novo plano para imunizar a população moçoroense. O fato é que a vacina está chegando. O Ministério da Saúde prevê o início da imunização já para a próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. O avião que foi buscar 2 milhões de doses na Índia decolou. Deve retornar ao Brasil com as 2 milhões de doses na segunda-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária previu que até domingo responderá ao pedido de autorização de uso emergencial das vacinas da Oxford, essa que o governo brasileiro está mandando pegar na Índia 2 milhões de doses, e da vacina Coronavac,
que foi desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo, com a farmacêutica chinesa Sinovac. Então, a Prefeitura de Mossoró tem que ter a responsabilidade, tem que ter a capacidade de definir de forma urgentíssima, o plano de imunização dos moçoroenses. É preciso que o prefeito Alisson Bezerra e que a secretária de Saúde, Morgana Dantas, chame a uma coletiva ou que faça um anúncio através das suas redes sociais, fazendo uma live, como característica do prefeito, e anuncie esse plano de vacinação aqui em Mossoró. Vale lembrar que o prefeito de Natal, o Álvaro Dias, apresentou o plano de vacinação na capital ontem, numa coletiva à imprensa. Hoje, à tarde, a governadora Fátima Bezerra apresenta o plano RN mais vacina. Esse plano foi elaborado conjuntamente com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o governo do estado se organizou, a Prefeitura de Natal se organizou e a Prefeitura de Mossoró precisa dar uma resposta. Se está organizada, se tem o plano pronto, se vai aproveitar aquele que foi elaborado pela equipe da ex-secretária Saudade Azevedo, que faça um pronunciamento, que apresente o plano de vacinação, porque estamos em cima da hora. Não há tempo a perder. Na próxima quarta-feira, o país começa a imunizar a sua população. Muita gente aqui participando, muitos assuntos, né? Inclusive o primeiro aqui, Mossoró já tem plano de vacinação. Um amigo, César, acabou de fazer o seu comentário exatamente a respeito dessa questão. Um abraço a Zeneide, na ilha de Santa Luzia. Eu vou falar outra vez, mais uma vez, novamente, sobre uma questão de trânsito existente no cruzamento das ruas do Odésio Rosado com Raul Falcão. Eu recebi novamente uma mensagem aqui do meu amigo Júnior Targino. Alô, parça, boa tarde, meu amigo. Está assistindo o programa. Esse ano já, na nova administração, na administração passada de Rosalba, nós falamos e com o Luiz Correia. O pessoal teve lá, tal, olhou, tal, mas não resolveu. Ficou aquela questão, redutor, não colocou, semáforo não colocou. Aí no final do ano, a administração de Rosalba passou asfalto novo, deu um banho de asfalto na cidade, e lá, nesse cruzamento, ali próximo do hospital Wilson Rosado, né? Oeste Clínica, aquela ruazinha que sai ali do cemitério, aí pega do Odésimo, que é a rua principal, perto da caixa d'água, né? Meu amigo, o que tem o setor médico ali, principalmente por conta do hospital, em várias clínicas, é carro estacionado para todo lado. Não se tem visão quem sai da rua menor para a rua maior, que é a do Odésimo Rosado. Quando se passou o asfalto, a sinalização não está pronta. Uma faixa de pedestre, mas não tem redutor, não tem sinal. São os jovens, são crianças, são senhores e senhoras que vão atravessar a rua e vão até quase a metade da rua para ver se vem carro. Vários e vários acidentes já ocorreram lá. Muitos já ocorreram. Eu estou tentando falar com o pessoal da mobilidade urbana, com o Luiz Correia, que sempre nos atendeu, mas ele me parece que trocou o número do telefone. Eu estou tentando falar com ele no Zap, o número que tinha eu não consigo. O pessoal da mobilidade urbana aí, se puder me ajudar nesse sentido, não é? Porque Luiz Correia, inclusive, assumiu a gerência lá da mobilidade urbana. Pelo amor de Deus, antes que aconteça um acidente trágico, antes que aconteça um pior naquele setor, eu peço à mobilidade urbana que vão lá ver como é que ficou, principalmente depois que foi passado o asfalto. Pode acontecer, se Deus quiser, tomara que nunca ocorra, mas lá estão colocando a prova, parece, né? Testando para ver se ali vai dar certo.
Se não tomar uma providência, não vai dar certo. Ou o semáforo, o redutor de velocidade, seja lá o que for, tem que se tomar providências naquele sentido. O negócio lá realmente está muito complicado. Ainda tem aqui mais parte nossa, muita gente falando aqui a respeito, muitos assuntos, estourou aqui hoje. Bom, César, tem uma pergunta aqui já para você. O governo de Fátima Bezerra está pagando hoje o 13º atrasado. E o Francisco das Chagas pergunta o seguinte, é lá do BH. Ele diz, César, pagamento em dia e pagar os atrasados vai ser um dos discursos de Fátima Bezerra no Palanque em 2022? Eu acho que sim, né, César? Olha, nós temos que, primeiro, contextualizar esse tema, que é muito importante e tem um impacto na vida dos servidores públicos estaduais. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gestão do ex-governador Robson Faria deixou atrasado na conta do Estado e no bolso dos servidores estaduais parte do 13º salário de 2017, as folhas de novembro e dezembro de 2018 e o 13º salário de 2018. As pessoas não podem esquecer, não podem ter essa memória curta para não lembrar dessa situação. Até aqui, o atual governo do Estado conseguiu quitar a folha o 13º salário de 2017, que na realidade era um restante do 2017, deixado pela gestão passada, quitou novembro de 2018 e dezembro de 2018. E hoje começa a cumprir um calendário de pagamento da última folha deixada por Robson Faria, exatamente o 13º salário de 2018. Portanto, hoje, o governo começa a pagar a folha de janeiro de 2021 e para os profissionais da segurança pública, os servidores da segurança pública, que recebem até R$ 3.500, também será depositado o 13º salário de 2018. No dia 30 de janeiro, juntamente com a conclusão da folha de pagamento de janeiro de 2021, o governo paga o 13º salário para os servidores que ganham até R$ 3.500, os servidores das demais categorias do serviço público. Agora vamos imaginar o seguinte, o Estado, numa situação crítica sob o ponto de vista financeiro, né? No caso, no primeiro ano da gestão de Fátima Bezerra, que a gente acompanhou muito de perto, depois veio a pandemia, depois veio uma série de coisas, evidentemente que esse governo não teria as condições ideais para atualizar essas folhas deixadas pela gestão passada. Nós tivemos isso claramente aqui em Mossoró. Quando o Rosalba Ciarline, em 2000, no seu primeiro ano de governo, né, em janeiro lá de 2017, recebeu da gestão anterior as folhas atrasadas de novembro, dezembro, 13º salário, mais quase 11 meses, ou 11 meses, de quase todos os terceirizados, atraso do PEMAC, atraso de horas extras, era atraso de tudo quanto era jeito. E aí foi atualizado durante 4 anos. Não é fácil. Não é fácil diante de uma crise econômica que assolou o país nessa segunda década do século. Portanto, a governadora vai conseguir fazer esse início, né, ou iniciar o pagamento do 13º salário de 2018 como última folha atrasada deixada por Robson Faria. O que chama, assim, e que incomoda o servidor público é que o calendário desse 13º salário de 2018 ele não está totalmente definido. Tem apenas a certeza que até o dia 30 receberão os servidores da segurança pública que ganham até R$ 3.500, R$ 3.500, e as demais categorias que também estão nessa faixa salarial. Eles terão o recebimento, né, o depósito em suas contas do 13º salário de 2018. Em relação aos demais, ou às demais categorias, que dá quase 50%
do funcionalismo público, o governo ainda não sabe quando vai quitar essa dívida. Mas mais reclamações aqui, atenção pessoal da mobilidade urbana, hein, do trânsito. Hã? Mais reclamações aqui. A nossa amiga Neves está dizendo o seguinte: a Velho Darico, ali na 12 anos, está sem condições de trafegar. Buraco, o calçamento está horrível. E estacionamento. Estão estacionando nas garagens. Quer dizer, o cara vê que a garagem está lá identificada, ele bota o carro e você não pode sair. Pelo amor de Deus, é muita falta de bom senso e de mais alguma coisa. Aí a Neves está dizendo aqui, estacionam nas garagens, a gente está impedido de sair, horrível. O pessoal da mobilidade urbana, além do Odécimo Rosado com Raul Falcão, problema grande também tem esse aí, com relação à rua Velho Darico, no bairro 12 anos. Estacionar em frente em garagem, tenha santa paciência. Muitas perguntas aqui, já são 3 perguntando com relação à volta às aulas dia 1º. Muito complicado. Aqui, as perguntas são as seguintes. O Sindicato dos Professores já falou, volta às aulas e tal. Diz que ouviu também numa emissora de rádio, ok. E também aqui se perguntando a respeito dessa questão da volta às aulas. Eu já disse que tem escola particular já se movimentando. O problema é que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação já disse, o SINT já disse que aulas presenciais só com a vacina. Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Aí o secretário estadual, perguntado sobre a entrevista, né? O secretário estadual da Educação, professor Getúlio Marques, concedeu a entrevista anunciando que o ano letivo de 2021 iniciará em 1º de fevereiro no formato híbrido, ou seja, à distância e presencialmente. César, nós já debatemos esse tema aqui até a exaustão e você sempre tem deixado, nós temos acompanhado seu raciocínio, feito essas perguntas. Professores, alunos, funcionários, técnicos, apoiadores das escolas não vão às praias, não vão aos shoppings, não vão para a rua. Aí como é que o CIT diz que só tem aula se tiver a vacina, César? Nós temos, e aqui a gente já falou isso várias vezes, né? A educação não é prioridade, né? Quando se fala em educação, nesse período de pandemia, e aí vem logo uma defesa, que é uma defesa fácil das pessoas comprarem, compram mesmo, e tem que comprar essa defesa. Primeiro a vida. Pronto. Na hora que você diz, eu não vou passar lá de aula, rapaz, você não vai por quê? Primeiro a vida. Aí você já desmonta. Quem é que vai dizer que é contra a vida? Né? Primeiro a vida, você já desmontou. Agora, eu não vi o discurso primeiro a vida quando o Congresso Nacional determinou que as eleições municipais fossem realizadas em novembro, em 2 turnos. Em 2 turnos. Eu não vi ninguém gritando primeiro a vida. Eu não vi nenhuma autoridade gritando primeiro a vida. Pelo contrário, eu vi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo o seguinte: as eleições têm que ser realizadas esse ano porque o TSE não tem condições de organizar eleições unificadas em 2022. E a vida? A vida ninguém nem discutiu. Eleições, e aí a gente viu o quê? Aglomerações nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Em todos eles, sem exceção. Todos. Eu não vi um candidato defender a vida no lugar de uma passeata, de um corpo a corpo, de uma caminhada em busca do voto. Não vi. Com exceção, aliás, raríssimas exceções, para a gente ser mais justo. E depois daí, as praias. Você que vai à praia, você certamente já ergueu a voz e diz, primeiro a vida, né? Quando se tratou em voltar para a sala de aula. Quando fala aula, se grita primeiro a vida. Educação, primeiro a vida. Não é assim? É assim. E a educação ficando para trás.
Agora, nós temos também aqui que pontuar. O retorno às salas de aula, ele vai se dar agora, domingo. Domingo. Domingo é o primeiro dia de provas do Enem 2020. Elas estão confirmadas. Domingo agora, 17 de janeiro. No domingo seguinte, 24 de janeiro, segundo dia de provas. Então, nós temos mais de 5 milhões de candidatos inscritos no Enem 2020, que estarão em sala de aula fazendo provas neste domingo, 17 de janeiro, e no domingo seguinte, 24 de janeiro. De 24 de janeiro para 1º de fevereiro, a diferença é apenas de uma semana. E aí é uma semana suficiente para, primeiro a vida, aula depois. Eu acho que nós temos que cuidar da educação, sim, sem descuidar da vida. Eu não entendo como é que o cidadão não tem medo de aglomerar numa praia, de aglomerar numa passeata eleitoral, de aglomerar em festas privadas que nós estamos assistindo através das redes sociais. Em todo o litoral do Rio Grande do Norte, em Tibau tem festa privada com aglomeração, em São Miguel do Gostoso tem, com autorização privada e pública. Nós temos em Pipa, nós temos em todo o litoral norte, litoral sul de Natal, festas privadas com bandas, com aglomeração. E aí, quando se fala em voltar à sala de aula, vem com essa história aqui, primeiro a vida, depois a educação. Olha, a pergunta aqui da Solange, ou melhor, Samara, perdão, a Samara Cavalcante, ela diz aqui, há alguma informação de que o feriado do Carnaval pode ser cancelado? Samara, eu não tenho essa informação, não vi em lugar nenhum. Ouvi em conversas de bate-papo e ouvi até como sugestão que o governo, o presidente, no caso, poderia, já que não vai ter carnaval bancado pelo poder público, pelas prefeituras, o presidente poderia assinar um decreto, as prefeituras, os governos estaduais, se fosse o caso, cancelando o feriado de carnaval. Sabe qual é o detalhe nisso tudo? É o seguinte, com o carnaval sem pandemia, claro, o carnaval deixa dinheiro. Né? Salvador já adiou, Rio de Janeiro já adiou, São Paulo já adiou. Carnaval quem vai fazer? São aqueles menos ligados, os mais desavisados. Lamento, mas até muitos irresponsáveis no meio, que vão para as praias fazer aglomeração. Se praia, porque é paredão na praia, o carnaval, quem vai fazer carnaval esse ano vai ser isso. Tibau, onde tiver areia branca, onde tiver praia, paredão, bebida, e aglomeração. Se houvesse um decreto, não tem feriado, sábado e domingo, segunda-feira e terça, expediente normal, eu acho que isso pode diminuir muito o risco de Covid, o vírus propagar em mais pessoas, as pessoas tendo que trabalhar, ia diminuir ia diminuir, com certeza, essa certa irresponsabilidade que acontece quando as pessoas vão para as praias ficar expostas à multidão. É só sugestão, mas não tem nada oficial não, mas eu acho que seria interessante sim essa colocação. Como também, ainda dentro desse assunto, os promotores, até um amigo aqui que pediu para identificar, promotores de eventos estão pedindo socorro, estão desesperados, buscando uma solução, eles vivem daquilo, de promoção, de festa, de eventos. Agora, este é um problema seríssimo, se é para não aglomerar. Se tem que ter isolamento, como é que você faz evento com isolamento? Como é que você vai fazer um show lá em Tibau, numa praia, ou aqui em Mossoró, ou dentro de uma casa de show, onde botam 200 pessoas ali aproximadas? Como é que você vai realizar evento? É muito complicado, eu confesso a você, para se buscar uma solução nessa questão é realmente muito difícil, muito difícil.
César, você queria falar algo? Carnaval, você inclusive, César, falou ontem, na sua participação gravada aqui, você falava nas cidades que não vão ter carnaval, mas essa questão do feriado do carnaval ser suspenso, né? E também essa questão dos mas a gente tem que promotores. também E essa questão dos ressaltar promotores, aqui. César? Diga a questão Aqui dos a gente tem que. promotores. Pois não? Diga essa questão também dos promotores de eventos, né? Sim, 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 sim. Nós temos que lembrar que o carnaval tem apenas um dia de feriado, né? O fato é que em anos, vamos dizer assim, normais, é que, né, a segunda-feira fica impressada e se engola a segunda-feira, porque realmente não vai ter consumidor no comércio, etc. Né? Mas nós temos apenas um dia de feriado no carnaval, que é exatamente a terça-feira. Eu não sei se esse dia, deixando de ser feriado, se evitaria alguma coisa. Né? Bom, o fato é que tudo que venha para beneficiar essa luta contra a pandemia, ela é positiva, nós temos que apoiar. Né? Em relação aos empresários de festa, principalmente aqueles de menor porte, porque os empresários de grande porte, os artistas de grande porte, todos eles estão faturando mais do que faturava num ambiente normal. As chamadas lives que eles fazem, é um absurdo o lucro que eles têm. É um absurdo. Inclusive ontem eu tive a oportunidade de conversar com meu amigo Valmir Mendonça, né, que é um empresário moçoroense antigo, experiente no ramo de eventos, e ele me dizia exatamente isso. São os empresários de pequeno porte, de médio e pequeno porte, que sentiram esse longo período sem festa, sem promover festa. Né? E aí são exatamente os empresários de Mossoró, que são de pequeno porte. Né? São empresários de pequeno porte. São empresários que precisam da atividade para sobreviver. E aí o seguinte, como a gente pode defender aqui festa, entendendo toda essa importância, se nós estamos numa luta contra a Covid-19? É difícil, né? É interessante buscar uma solução? É interessante buscar uma solução. Valendo aqui salientar que há pouco tempo, aí já no final de 2020, né, os artistas, os produtores culturais, né, e aí se insere os produtores de festas, né, de eventos, eles foram atendidos, né, com aquele volume bem interessante de recursos federais, esses recursos saíram através do Ministério da Cultura, através de uma lei, né, que beneficiou exatamente esses artistas. E que essa lei esses recursos continuam sendo distribuídos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, esses recursos estão começando a ser distribuídos agora para exatamente patrocinar projetos de artistas, né, de produtores culturais. Amenizam, não resolve, mas amenizam. O fato é que essa solução, penso eu, ela não tem nesse momento. A única questão positiva é que a vacina está chegando, o país vai começar a vacinar agora, na próxima semana, e, evidentemente, na hora que conseguir, em curto espaço de tempo, que essa vacina seja atingida em massa, né? Ela imunize a massa popular, aí, evidentemente, que esses eventos serão liberados. Bom, finalzinho do primeiro bloco, duas notícias boas. Conseguiram consertar a bomba do posto lá de Tibau e a água está voltando um pouquinho, mas abastecimento normalizado em 48 horas, portanto, só no próximo domingo. Daqui a mais 40 horas, no final de semana, no domingo, Tibau vai estar com água. 18 dias o problema lá em Tibau, que ocorreu desde 29 de dezembro passado. E a outra boa notícia é que o trator apareceu, né? O trator que levaram lá no Parque de Exposições Armando Boal, o trator da prefeitura, o cara que levou rodou um pouquinho, estava igual a maré, né? A mais de 200 quilômetros aqui de Mossoró. Estava igual a maré o trator, a polícia vai investigar, mas o cara levou a um trator, chegou, botou o olho em cima, viu logo que era o trator da prefeitura. Duas notícias positivas. Tem muita gente aqui participando sobre assuntos inerentes, inclusive, César,
Eu vou deixar aí para você ficar à vontade no segundo bloco quando você voltar. O cidadão diz aqui, o detalhe em relação ao pagamento do 10º de 2018, apesar de ser desse ano, de 2018, a alíquota da Previdência está sendo cobrada da nova lei previdenciária, certo? E a outra participação diz, avise a César que o governo vai pagar o 13º de 2018, mas ainda está ficando dentro o de dezembro de 2018. Esse parece que vai ser depois. E, finalizando aqui no primeiro bloco, Jaime Duarte está assinando embaixo seu comentário sobre educação, sobre a volta às aulas. Vocês são do aeroporto ouvindo o programa, vocês são bandeira. Sobre a volta às aulas, o comentário seu muito bom. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Juntos vamos poder levar mais saúde para as nossas crianças. Domingo Natal Cap tá demais. Tem 2 HB20 mais 10 mil reais. São 2 HB20 mais 10 mil reais do quarto sorteio. E mais 5 mil reais do primeiro, 10 mil reais do segundo e terceiro sorteio cada. 2 HB20 mais 10 mil reais do quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 988630374. Cassim, o seu laboratório de confiança. Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Anima Geral, às 4 horas da tarde, com músicas, entrevistas e muito mais, aqui na tela da nossa TV. Oferecimento, Cassim, seu verdadeiro laboratório de confiança. Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Alô, amigos da nossa TV, nós estamos de segunda a sexta, de 13 às 14 horas, com Rota 190 na trilha da polícia. E a reprise a partir de 9 da noite. Grande abraço, obrigado pela companhia. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, um decreto de calamidade administrativa financeira que foi assinado pelo prefeito Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, no segundo dia de sua gestão,
né, e no primeiro dia útil, no caso 2 de janeiro deste ano, é alvo de análise pelo Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. A apuração ela será feita pela procuradora Luciana Ribeiro Campos. O ato que instituiu o procedimento instauratório prévio, o chamado PIP, foi publicado na edição de ontem do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas. De acordo com esse decreto, né? Aliás, de acordo com o portal da Justiça, o decreto 5.939/2021, que foi assinado pelo prefeito Alisson Bezerra e que será instrumento de análise pelo Tribunal de Contas via Ministério Público de Contas, e esse decreto foi publicado no dia 2 de janeiro, né? Ele será analisado com base nas práticas de ajuste de gestão. E caso não possua os preceitos previstos na legislação para tal ato, o chefe do Executivo Municipal, no caso o prefeito Alisson Bezerra, poderá ser representado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Também é preciso a gente observar que, se dentro dessa análise a procuradora Luciana Ribeiro encontrar, né, erros na prestação financeira da gestão anterior, ou seja, da região da ex-prefeita Rosalba Ciarline, evidentemente que também ela pode abrir uma linha de investigação. Portanto, para que as pessoas consigam entender, esse procedimento instauratório prévio não é uma condenação nem do prefeito Alisson Bezerra, nem da ex-prefeita Rosalba Ciarline. É um procedimento que o Ministério Público de Contas, naturalmente, ele instaura exatamente para analisar decretos que indicam emergência ou calamidade financeira. É natural que a instituição pública ela passe a fazer esse tipo de trabalho. Então, não tem aqui como alguém, e se alguém fizer isso, o fará de má vontade, de apontar o dedo para dizer, olha, Alisson Bezerra errou por ter decretado calamidade administrativa. Ou o outro lado da torcida apontar o dedo e dizer o seguinte, Rosalba Ciarline deixou o município quebrado. A gente vai ter que aguardar o final desse trabalho, né, do Ministério Público de Contas para a gente ter a real situação do município de Mossoró, se realmente merecia um estado, ou se está em estado de calamidade financeira ou não. O que chama a atenção é que o prefeito decretou o estado de calamidade no primeiro dia útil de sua gestão, no dia 2 de janeiro. E ele disse que, naquele momento ele disse o seguinte, não houve transição, a gente não recebeu as informações. Ou seja, se não recebeu as informações, como é que você decreta calamidade financeira do município? E aí já fica meio complicado uma explicação lógica. E uma outra questão que a gente tem que observar isso, o Jornal Oficial do Município publicou hoje mais 15 nomeações para cargos em comissão, para cargos comissionados. Com essas 15 publicações de hoje, assinadas pelo prefeito, hoje é dia 15, né? Em 2 semanas de gestão, o prefeito já nomeou 360 cargos comissionados. Ou seja, se tem uma calamidade financeira, porque essa velocidade, essa pressa de nomear cargos em comissão? Bom, essa é uma questão que o prefeito, evidentemente, Alisson Bezerra, vai justificar no momento oportuno, caso o Ministério Público de Contas exija dele uma explicação. Um abraço aqui ao Enoque, sempre ligado com a gente, manda uma pergunta aqui, se ela, por não ter sido o pingo a meio-dia e o São João em Mossoró, isso pode ter contribuído
para Rosalba ter perdido a campanha, contribuiu não, Enoque. Pode ter certeza. Não teve, em junho, a gente estava no pique da pandemia, do coronavírus. Rosalba, ou qualquer outro gestor à época, que tivesse feito aglomeração, São João, imagina o Pingo da Meio-Dia, teria sido escorraçado. Pode ter certeza. Rosalba perdeu a campanha por outros fatores, mas por não ter realizado o São João e Pingo da Meio-Dia, ninguém realizou. Estava no pique da pandemia. Olha, ontem, aliás, estão perguntando aqui, vou mandar um abraço pro meu amigo Tiinha. Alô, alô, Tiinha. Boa tarde para você. Gente boa. Tá ali na Francisco Solon, com o Manuel Cirilo, ouvindo a gente, ligado, manda até a foto aqui da televisão. Grande Tiinha, um grande abraço para... Heriberto, ele tá lá em Heriberto, no Bar Pais e Filhos, lá na rua São Vicente. Grande Tiinha, sempre aí no meu amigo Heriberto, dois grandes amigos, Tiinha e Heriberto, um grande abraço. Valeu, Enoque, um abraço para você. Um abraço aqui, Hermes da Ofessa e o seu filhinho Luiz Felipe. Um abraço, Hermes, valeu, Luiz Felipe, seu filho, um grande abraço também aqui. César, me perguntaram aqui se você tem informações, deixa eu ver aqui, é tanta coisa que chegou. Tá aqui. Você tem alguma informação aí, César, como está a taxa de isolamento no estado nesse momento? Não. Não. Também não tenho. A gente pode pegar esses dados aí agora, sim. Olha, a queima-roupa... Edmundo, eu penso que a situação do sistema público de saúde do Estado em relação à questão da Covid, eu penso que nós temos um cenário positivo em relação ao sistema de saúde pública para atendimento de pacientes da Covid. Por que eu digo isso? Porque o Rio Grande do Norte começa a receber agora à tarde pacientes de Manaus. Então, o Ministério da Defesa ela informou agora, no final da manhã, no início dessa tarde, que o transporte de pacientes de Manaus, né, que está vendo aquela crise absurda, eles começam a ser transferidos agora à tarde para os estados do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte e Paraíba. Os hospitais de Goiás, Pernambuco e Ceará, Distrito Federal, também deverão receber pacientes. Então, significa dizer o seguinte, se o Rio Grande do Norte tem vaga para receber pacientes da Covid de Manaus, significa dizer que a nossa situação está sob controle. É uma lógica simples. Portanto, a partir de hoje à tarde, o Rio Grande do Norte, o sistema de saúde pública do Rio Grande do Norte, a nossa estrutura vai começar a receber pacientes de Manaus. Ao todo, serão transferidos 235 pacientes de Manaus. Eles serão transferidos para os hospitais do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal. Pois bem, César, ontem eu abri o programa, você não estava aqui presente, mas você deixou as suas gravações que foram ao ar, né? E aproveitando o aniversário do Baraunas, o nosso querido Leão da 12, que completou 61 anos, eu resisti ao aniversário do Baraunas e fiz um comentário sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Abri o programa ontem, a minha participação assim. Aí tem um pessoal, como a turma que é comandada por João Neto, chama o Grupo da Bola. Pessoal que gosta de futebol. Aí, ontem interagiram comigo e falaram o seguinte, esse assunto também é bom para César comentar, que César é esportista, claro. Eu já tive o prazer de narrar futebol com o César do meu lado, comentando. Com Sim. certeza, né, César? Sim. Aí é o seguinte, peça para César comentar também. O futebol do Rio Grande do Norte, a gente sabe que é de quarta categoria, quarta divisão, ABC América, sim. Potiguar. O Baraunas nem isso, está afastado. Mas o estadual já está marcado, vai começar dia 24. Lá vem de novo. Os times pedindo esmola
e a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol na sua nababesca situação, não é? E o presidente José Vanildo, que vai para 20 anos de mandato, sei quando, inclusive ele vai ser presidente da Coab em Natal, se eu não estou enganado. César, você conhece esse assunto como ninguém. Como é que você vê mais uma vez os times de Pires na mão? Potiguar e Baraúna já quase dentro, já na UTI já, né? E a federação e o senhor José Vanildo, é muito interessante, né, César? Olha, diminui 61 anos do Baraúnas, completados ontem, 14 de janeiro. Aí merece a gente lembrar e aplaudir desportistas que passaram por esse clube e que fizeram muito bem e construíram a sua história, né? Como a gente não lembrar de Evaristo Nogueira, Nicéias, Jaime Marcelino, não é? Nercildo Diniz, Zóio Barbosa e Expedito Bolão, que foram, eles são uns dos fundadores do Baraúnas, né? Essa fundação que ocorreu em 14 de janeiro de 1960, né? O Baraúnas, ela surgiu como um braço do clube carnavalesco Baraúnas, o Bloco Baraúnas, que tem a sua origem no bairro 12 anos. Por isso, né, recebeu o título de Leão da 12. Em relação ao José Vanildo, eu penso que a Federação Norte-Rio Grande de Futebol tem algo de muito bom. Mas muito bom mesmo, e não é para o futebol, é muito bom para quem o conduz. Por quê? Porque o Zé Vanildo ganhou a presidência da FNF em 2007. Desde então, ele vem renovando o mandato e sempre renovando o mandato, antecipando a eleição. E sempre renovando o mandato num sistema ou num esquema onde ele é candidato único e não tem qualquer resistência. Tem algo de bom nessa árvore frondosa que é a Federação Norte-Rio Grande de Futebol. Ele agora, na semana passada, ele conseguiu antecipar mais uma eleição que deveria ocorrer em 2022. Ele antecipou, foi reeleito e ficará nessa entidade, ou no comando dela, até 2026. Quando concluir lá o seu mandato, já serão 19 anos como presidente da Federação Norte-Rio Grande de Futebol. Isso é um absurdo. E, igualmente, justifica por que o futebol do Rio Grande do Norte está no fundo do poço e por que alguns dos seus dirigentes vivem muito bem, obrigado. O Rio Grande do Norte é o único estado do Nordeste que não tem nenhum representante nas séries C, B e A. Os clubes do Rio Grande do Norte, eles estão todos na última divisão do futebol brasileiro, na série D. E daí não sairá tão cedo. Por quê? Porque há esse absurdo, esse descontrole no futebol do Rio Grande do Norte e ninguém, absolutamente ninguém, toma conta disso ou busca uma resposta. Quem sabe um dia o Ministério Público não se sinta provocado e inicie uma linha de investigação no que acontece nessa entidade e nos clubes que são filiados a essa entidade. Por exemplo, e aqui é apenas uma dica, que tal o Ministério Público investigar o que é feito com o dinheiro do direito de imagem, o dinheiro da transmissão do futebol do Rio Grande do Norte? O que é feito com esse dinheiro pelos clubes filiados e pela Federação Norte-Rio Grande de Futebol? É apenas uma dica. Ok, César. Sexta-feira, final de semana, está chegando. Tem que ter muito juízo e muito cuidado. Mas quando sair daqui, um arrozinho de leite com um peixinho frito cai bem, cai não? Aí é um convite? Tá convidado. Muito bom. Olha, concluindo mais uma semana de trabalho, né? Tivemos ausente aí na bancada, na quarta e quinta, tivemos compromissos profissionais, mas enfim, estamos cumprindo aqui a nossa missão da semana
e acredito que uma missão feita com muito amor, com muito carinho e com muito zelo pela notícia. Eu vou concluir a minha semana trazendo uma frase de Albert Einstein que eu julgo bem interessante. Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana, se cuidem e até segunda-feira. Fique ligado na 93 com Heriberto Andrade, com José Antônio no Rota 190 aqui na nossa TV. Até segunda, se Deus quiser. Se cuide. Tchau.